qual whey você deve tomar. Eu tenho certeza absoluta que você já teve essa dúvida e fica perdido aí quando você vê seus amiguinhos, blogueirinhos e tal no Instagram falando sobre o whey protein. Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje e eu quero que você saia daqui sabendo qual whey você deve comprar e por que você deve comprar esse whey. Vem comigo aí. Olha só, existem aí no mercado hoje, né, vários tipos de whey, mas tem três aí que são os mais você vai encontrar mais comumente aí no mercado, que são hidrolisado, isolado e o composto ou complexo, dependendo aí do marketing da empresa, né, como a empresa queria chamar. Esses três tipos de whey são os mais encontrados, sendo dois deles um pouco mais caros, e o concentrado, aquele whey mais básico que você encontra. Tem também aí o 3, 4, 5W, mas esses são blends, né, de whey, então não vale muito a pena a gente falar sobre isso aqui, porque esses wheys acompanham geralmente W na sigla, né, no nome, geralmente eles são blends desses whey que a gente vai falar. Às vezes tem uma caseína, uma albumina, mas enfim, né. Vamos rapidinho dar uma revisada aqui no que é o whey, tá? O whey, ele é uma substância lá tirada do soro do leite, tá? Ele passa por um processo de filtragem e tal. Então o soro do leite, que foi por muito tempo descartado aí, ele descobriram que ele era uma boa fonte de proteína, né? E a gente acabou se apaixonando por ele, por ser uma fonte de proteína fácil, que você consegue carregar facilmente, tomar facilmente, hoje em dia com vários sabores aí, e que é uma fonte de proteína muito boa, de alto valor biológico, que pode te ajudar bastante aí se você treina, né, e pratica esporte. Então vamos relembrar aqui o que é o whey, cara. O whey, aliás, a proteína, né, que a gente está falando, ela é uma molécula grande formada por aminoácidos, tá? Então esses aminoácidos aí, alguns deles essenciais, vão ter grande importância aí na síntese proteica, né? O que a gente considera aí a reconstrução muscular. Geralmente após um dano muscular, dependendo do seu treino, né, da intensidade do seu treino, você vai precisar dessa proteína para recompor a sua massa magra. Aliás, a proteína também é utilizada para várias outras funções no nosso corpo, né? Então você tem proteína sendo usada para várias coisas. Não acho que a proteína ela vai ser utilizada apenas para construir músculo, né, para massa magra. Não, a proteína que você ingere, ela tem várias finalidades aí no seu corpo, tá? Mas para que a proteína seja absorvida, transportada e utilizada, ela precisa ser quebrada em aminoácidos, e é sim um aminoácido, esse sim é que você vai utilizar, tá? Então, independente aí da proteína que você vai tomar, você precisa lembrar que ela vai ser quebrada em aminoácidos para ser utilizada no seu organismo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente cai na besteira de achar que é a própria proteína em si que a gente vai utilizar, e às vezes até comete erros como falar que você não pode desnaturar a proteína e tal. Eu vou preparar um vídeo depois sobre isso, né? Porque muita gente, por exemplo, não faz receitas com proteína para não desnaturar a proteína, porque acha que ela vai perder ali o valor biológico dela, quando na verdade não é bem assim, tá? Então depois, no próximo vídeo aí, quem sabe, a gente fala sobre isso. Mas é importante que vocês saibam disso. Então a gente tem esses três tipos de whey, e aí você vai obviamente conversar com o seu nutricionista para saber qual melhor se encaixa com você. Via de regra, o whey composto, concentrado, é aquele whey mais comum que a maioria das pessoas vai utilizar, né? Se a pessoa não tem nenhuma restrição, não tem nenhum problema, ela vai utilizar o whey composto. E qual que é a diferença desse whey? O whey concentrado, né? Esse é um whey mais barato, né? Porque na dose que você for ingerir, ele vai ter um pouco mais de carboidrato e gordura, né? A menos que você esteja em restrição severa, fazendo um cutting ou em uma finalização, isso não vai ser tão ruim para você, né? Se você não quer se livrar da lactose, se você não está em restrição severa, nem está em cutting ou finalização, não tem porquê você optar por outro tipo de whey que não o composto, sendo que ele é o melhor custo-benefício, né? Ele é o mais barato e é o que oferece uma boa dose de whey, aliás, uma boa concentração de whey por dose, tá? Se você está enquadrado aí, se você não está enquadrado nesses grupos que eu falei, né? Não tem por que você pagar mais caro por um whey, uma vez que a quantidade de carbo ali que vem e gordura é irrisória, né? Na verdade,
Os bons whey têm cerca de 80%, né, na sua concentração de proteínas, e os outros 20% ficam aí entre carboidratos, gorduras e outros componentes, né? Então, um whey que tenha pelo menos 80% de proteína na sua concentração por dose, não tem problema nenhum. Já o whey hidrolisado, aí a gente tem uma diferença. O whey passa por um processo de hidrólise, que hidro, né, ele vem de água, e lise, de quebra. Ele passa por esse processo que torna a proteína, que é essa grande molécula com vários aminoácidos, menor. Então essa molécula aí que era maior de proteína, ela já vai vir pré-digerida, né? Essa é a grande vantagem do whey hidrolisado, o que diminui o tempo de absorção desse whey, tá? Ele vai ser absorvido mais rapidamente e é muito mais difícil pessoas terem reações alérgicas ao whey, né? Mas como eu falei, né, a proteína ela vai ser quebrada e vai ser, e o que a gente vai utilizar realmente são os aminoácidos. Então a única diferença é que a proteína hidrolisada ela já vem pré-digerida, então o seu corpo vai ter menos trabalho ali para transformar isso em aminoácido e utilizar, né? Transportar, absorver, transportar e utilizar. O whey hidrolisado ele pode ser feito a hidrólise a partir do concentrado ou a partir do isolado, tá? Então é importante vocês ficarem atentos a isso, tá? A menos que você queira, né, essa velocidade de absorção mais rápida, também não vai fazer tanta diferença. E aí, claro, né, se você precisar desse whey de forma clínica, o seu nutricionista vai falar para você, olha, vai lá, compra o whey hidrolisado. O whey hidrolisado é um whey bastante utilizado por pessoas que passaram por processo de cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Então, a absorção pode ser otimizada, né? Então, indivíduos pós-bariátricos podem se beneficiar aí desse whey. E aí tem o isolado, né? Qual que é a vantagem do whey isolado? E aqui a gente tem uma diferença bem grande, né? O whey isolado, ele tem cerca de 90% aí da sua concentração ou mais de proteína, né? Então só apenas 10% são de carboidratos e gorduras. Você vê que já tem um pouco mais de diferença. Alguns têm até menos ainda, né, de carboidrato e gordura. Isso, para quem está em dieta muito restritiva, para atletas que estão aí fazendo uma exceção muito grande, um cut ou uma finalização, vai fazer uma diferença enorme, porque a pessoa precisa ter um controle muito maior da quantidade de carboidratos e da quantidade de gordura que ela ingere, né? Os macros têm que estar bem contidos, então para essa pessoa faz total sentido. E claro, né, indivíduos que são intolerantes à lactose, né, tem problemas aí. A maioria dos wheys hoje eu acredito que já não contém glúten, né? Não é uma recomendação aqui, mas por exemplo esse que vocês viram aí no vídeo da Growth não tem glúten e o isolado obviamente não tem lactose também. Então se você tem algum problema com lactose, esse é o whey indicado para você, mas também, como eu falei, né, foi o nutricionista que é o responsável por te prescrever suplementos alimentares. Ele vai te dizer se você pode tomar esse whey, se você precisa tomar esse whey isolado ou se o composto também já vai te servir e tal. Mas essa então é a diferença maior aí. O whey isolado ele vai ter uma quantidade ínfima de carboidratos e gorduras, né, enquanto os outros wheys, o concentrado e o hidrolisado, eles vão ter aí em sua concentração um pouco mais de gordura e carboidrato. Lembrando que esse um pouco mais que eu estou falando aqui, cara, já é quase nada. Esse whey aí da Growth, cara, que vocês estão vendo, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, esse é apenas o whey que eu uso, por isso eu estou falando para vocês aqui que é um whey ótimo custo-benefício. Por quê? Além de ser um dos poucos que vem em embalagem de 1 kg, a porção dele, e isso é uma coisa até que a gente vai falar mais na frente, a porção dele é de 30 gramas, né? 30 gramas. E nessas 30 gramas você tem 26 gramas de proteína. Então a quantidade de proteína por porção é excelente, cara, tá? Aproveitando que eu tô falando disso aqui, vamos falar da tabela nutricional. Quando você vai comprar um whey, é importante você ficar atento à tabela nutricional, porque alguns wheys eles têm aí por dose 40, 45, 50 gramas por dose, uma concentração bem menor, né, de proteína. Então é importante que você fique atento a isso, obviamente, porque a intenção é que você tome uma dose menor com uma grande quantidade, uma concentração maior de proteína, né? Lembrando que esse vídeo não é uma indicação, esse vídeo não é patrocinado. Eu estou falando do whey da Growth apenas porque é o que eu utilizo e a experiência que eu estou passando para vocês. Quando você for comprar um whey, dá uma olhadinha na tabela, vê lá a quantidade por porção que tem de proteína, que isso é muito importante, tá? Então é isso, olha só, você tem aí o whey concentrado, hidrolisado e isolado. Fica aí a dica
Espero ter esclarecido a diferença de cada um deles. E se você não tem um nutricionista, procure um. Se você quer fazer utilização de suplementação alimentar, suplemento alimentar é coisa séria, não é brincadeira, tá? E muita gente ainda erra na utilização de suplemento alimentar. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta de conteúdos como esse, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Eu agradeço muito a sua presença e até a próxima. Valeu!